Olá, eu sou a doutora Fernanda Bueno e hoje eu vou responder algumas perguntinhas que a gente recebeu aqui sobre o exame de colonoscopia. A primeira pergunta: doutora, por que se coloca ar no intestino para realizar o exame? É muito importante lembrar que o intestino ele fica todo colabado dentro do nosso abdômen. Quando a gente insufla ar, as paredes do intestino se deslocam e a gente consegue passar com o aparelho e visualizar toda a mucosa do intestino. Esse ar que é insuflado dentro do intestino pode provocar certo desconforto no paciente, uma sensação tipo cólica ou vontade de eliminar gases depois do exame. Mesmo o médico endoscopista tendo aspirado bastante, sempre fica um pouquinho desse ar ainda após o exame, mas é um desconforto leve. Para evitar esse tipo de desconforto, hoje em dia se utiliza um ar específico, que é o dióxido de carbono, que é o CO2. Esse gás ele é mais facilmente absorvido pelo organismo, não fica tanto retido e ele causa muito menos desconforto do que o ar comum. Doutora, os laxantes podem prejudicar o intestino? Essa é uma pergunta muito interessante. O uso dos laxantes de forma crônica, principalmente alguns deles, como a cáscara sagrada, por exemplo, podem causar uma condição que a gente se chama melanose coli, que é uma hiperpigmentação do intestino. Ou seja, quando a gente vai fazer o exame de colonoscopia, a gente vê uma coloração enegrecida da mucosa. O intestino fica escuro. Essa coloração, geralmente ela aparece 6 meses depois do início do uso dos laxantes e ela desaparece completamente quando a gente faz a interrupção do uso. Ela não é uma condição preocupante porque ela não leva a um câncer ou uma outra condição maligna, mas ela exige que a gente faça um acompanhamento regular. A terceira pergunta: qual idade devemos fazer a primeira colonoscopia? Hoje em dia se sabe que a primeira colonoscopia deve ser feita com 45 anos, mesmo que o paciente não tenha sintoma algum. E é muito importante lembrar que as pessoas que têm um histórico familiar de câncer de intestino, muitas vezes vão precisar fazer o exame antes mesmo dos 45 anos de idade. É recomendado que essa pessoa que possui parentes de primeiro grau com histórico de câncer de intestino faça 10 anos antes da idade de aparecimento do seu familiar. Ou seja, por exemplo, se você tem um parente de primeiro grau que teve um câncer de intestino com 40 anos, você deve fazer a sua primeira colonoscopia com 30 anos, ou seja, 10 anos antes da idade de aparecimento do seu familiar. É muito importante o exame de colonoscopia como uma forma de prevenção. É claro que sempre que você tiver um sintoma importante, como um sangramento nas fezes, você deve fazer a colonoscopia. Mas se você não tiver sintomas, lembre-se, aos 45 anos faça a sua primeira colonoscopia. E agora a última pergunta: por que é importante fazer um preparo do intestino para realizar o exame de colonoscopia? É muito importante o intestino estar bem limpo quando formos fazer o exame de colonoscopia. Esse preparo ele consiste basicamente de uma dieta alimentar 2 dias antes do exame e também do uso de laxantes, para que a gente possa eliminar todos os resíduos que estejam dentro do intestino. É importante lembrar que quanto mais limpo estiver o intestino, melhor é para a gente identificar lesões iniciais, lesões precoces que podem se tornar um câncer um dia e que podem ser retiradas nesses estágios mais iniciais. Então é fundamental para um bom exame, um bom preparo do intestino. Você ficou com mais alguma dúvida ou tem mais alguma pergunta para fazer sobre o exame de colonoscopia? Mande nas nossas redes sociais que nós vamos responder.